ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am com som digital. Nas redes sociais, no YouTube, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Educadora, a voz do povo. Agora você ouve, vê e segue no rádio, na internet, no celular e no YouTube e faz junto com a gente mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. A sua voz, a sua vez. Educadora Meio-Dia. Oferecimento Despachante Novo Mundo. Luiz Pântano 578 Novo Mundo 3442-8027. Meio-dia, 38 minutos. Hoje uma terça-feira, dia 23 de maio de 2017. Até aqui o colóquio com o Ivan Schutzer e comigo, antes a voz do povo. É bom lembrar que nós, por uma fatalidade, nós registramos já na última sexta-feira um incidente, a queda da torre da Educadora, e por isso nós estamos provisoriamente operando com menor potência. A torre já está sendo substituída, a antiga torre já está sendo substituída por uma torre nova. Nos próximos dias nós teremos uma nova torre, um sinal melhor, mais forte, uma cobertura maior, uma qualidade de som muito melhor. Por enquanto, nós estamos transmitindo com potência reduzida no AM 1020, estamos transmitindo com áudio e vídeo no educadora.am, também nos aplicativos para dispositivos móveis que você baixa de graça da lojinha do seu celular, no YouTube da Educadora, educadora.tv. Inscreva-se no YouTube da Educadora e no Facebook. Estamos ao vivo no Facebook. Você nos ouve e vê e compartilha o conteúdo para concorrer a um kit churrasco, prêmio do Açougue do Marquinho, da Avenida Antônio da Andréia 700, o Açougue do Marquinho, que vende com garantia de procedência e qualidade, carnes frescas e desossadas diariamente, que tem a linha fitness, a linha light, para você que cuida da saúde, para você que é fitness, para você que pratica exercícios físicos, e também hambúrgueres e linguiças artesanais feitas com os processos mais rígidos de higiene, com a maior qualidade, com sabor delicioso. Açougue do Marquinho, na Antônio da Andréia 700, no Parque Nossa Senhora das Dores. Compartilhe o nosso conteúdo e concorra a um kit churrasco no fim da semana. Tayla Ramos, para eu não perder a prática e a mania. E o tempo para essa terça-feira parece que está fazendo um pouco mais de calor, né, Tayla? Boa tarde. Pois é, Caio, boa tarde a todos. Tem previsão de mais calor agora à tarde, bem típico de outono mesmo, tardes mais quentes e noites mais frias. Na madrugada fará mínima de 15 graus. Agora, hoje à tarde e amanhã à tarde também tem previsão de um pouquinho mais de calor. O tempo começa também a ficar mais ensolarado, mais estável e vai permanecer assim até o final da semana, Caio. E aí no sábado, assim como já aconteceu na semana passada, tem previsão de novas chuvas aqui para a região. Então, no final de semana, o tempo deve voltar a ficar nublado e mais frio do que está agora, mas só a partir do sábado. Para amanhã e até o final da semana, tem previsão de dias ensolarados e mais quentes, Caio. Meio-dia, 40 minutos, Ana Paula Rosa. Ontem você esteve na Via Guilherme Diber. Nós fomos procurados pela audiência da Educadora com uma reclamação a respeito de uma cratera que se abriu. Salvo engano, eu não estive no local, você esteve próximo a uma galeria de um condomínio, e com a força das chuvas, e as chuvas têm caído nos últimos dias, é bem possível que essa cratera invada logo o asfalto. Isso está gerando uma preocupação muito grande dos moradores do local e dos empresários que também têm as suas empresas naquela região. A Via Guilherme Diber
continua dando problema, não é, Ana Paula? Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Realmente, eu estava lá junto com um morador e deu medo até pra gente que ficou lá por cerca de 20 minutos. Por ali, pelo pouco tempo que a gente ficou, foi possível ver 2 pequenos desbarrancamentos, desmoronamentos de terra. E era a todo tempo. Tanto que a gente estava conversando, tivemos que parar o vídeo por 2 vezes, porque a gente se assustou com a terra caindo ali. Aí ele até me falou, o morador me falou que aquele lugar onde a gente estava, ele falou, você está observando aqui ao lado que tinha um pouco de asfalto e não tem mais? Aqui desbarrancou. Aonde a gente está pode desbarrancar também. E ali passam muitos caminhões, ali é via de caminhões, porque ali tem indústrias, tem alguns lugares que precisam de caminhão para operar. Então, realmente, ali, cada chuva que passa e cada vez que passam transportes ali de porte, de grande porte, torna a situação ainda mais difícil, dá muito medo, dá muito temor. Bom, certamente você procurou, quem está nos ouvindo e vendo, está neste momento vendo as imagens do local. São impressionantes as imagens e a preocupação se refere à compactação do solo, porque o buraco é muito grande, o solo está cedendo e pode ser que nas próximas horas, tomara que não aconteça nenhum acidente, nem grave, nem pequeno, mas pode ser que o asfalto ceda, não é? Com e certeza. aí uma região da cidade, porque aquela via liga um ponto da cidade a outro, não é? E ela poderia ligar caso as gestões anteriores tivessem construído um acesso entre aquela região e a rodovia dos Bandeirantes, porque ela é muito próxima da SP-147 e da nova rodovia dos Bandeirantes. Mas eu ia perguntar a você o seguinte, você certamente procurou a autoridade responsável, a Secretaria de Obras do município, alguma resposta sobre isso, Ana Paula? Não, por enquanto não. A gente mandou esse e-mail, mas ainda não teve resposta. Assim que tiver, a gente vai colocar no Facebook e mandar essa resposta também à população, porque tem muito temor. As pessoas passavam ali enquanto a gente conversava com aquele morador e buzinava, falava, tem que ser feito alguma coisa aí, a gente está com muito medo por aqui. Caminhoneiro passava e falava assim, vai fazer alguma coisa aí? Vai alguém arrumar esse problema? Como se nós pudéssemos fazer, né? O que nós podemos fazer é o que nós estamos fazendo, divulgando o problema. A questão, Nani Camargo, e hoje eu pedi para que o nosso colega Luiz Biagioni participasse também do programa, porque há quanto tempo nós falamos da via Guilherme Diber aqui? Nos nossos programas, a mídia impressa, a televisão, o rádio tem falado disso, e a situação de lá só piora. Boa tarde, Nani. Boa tarde, Caio. Só pior, inclusive, eu trabalhei muitos anos no Jornal de Limeira e a Guilherme Diber dá acesso ao Jornal de Limeira, então eu sempre passei muito por ali. E, Caio, quantas matérias a gente já não fez? Mas olha só, se a prefeitura ainda não deu resposta para a Ana, o Felipe Voit, ele é assessor da Érica Tanque, já mandou a resposta para a gente aqui. A Érica fez um requerimento, a vereadora Érica Tanque fez um requerimento, a prefeitura questionando sobre esse problema. E o secretário Dagoberto Guide, olha só, o requerimento, a resposta chegou agora no dia 2 de maio, ele está dizendo o seguinte, ele está informando que existe um estudo para finalizar a duplicação da Guilherme Diber, entretanto, neste exercício não será possível executar tal obra que inclui os serviços de drenagem e também desapropriações no local, tendo em vista que esta secretaria não dispõe de orçamento para tal finalidade. Em outras palavras, a resposta do secretário, que deve ser igual a que ele vai nos dar, aliás, nós esperamos que ele dê resposta. Com certeza. Ao jornalismo da educadora no governo Mário Botion, pelo menos no primeiro governo, nós não vamos fazer absolutamente nada porque não tem dinheiro para fazer. Aí diz isso, aqui né? O secretário, olha só, e com relação às erosões nas laterais do trecho não duplicado da via, estão na programação desta secretaria os serviços emergenciais e recomposição, visando melhorar a segurança dos veículos, etc., que deverão ser concluídos aí nos próximos 20 dias. Então, o requerimento foi no começo do mês, já era para estar acontecendo. Acontece que por ali, Caio, não tem nem a proteção, nem a sinalização de proteção. Os próprios moradores que improvisaram, compraram aquela fita tigrada, amarela com preto e colocaram no entorno. Só que por ali, para a gente fazer as imagens, a gente chegou ao
pico do barranco ali. E conversando por ali, ele falou, aqui a gente está correndo muito risco, porque ali ao lado... Inclusive você, não é? A reportagem poderia ter caído. Exatamente. É assustador. Você estando ali, é igual a... Eles estavam falando, cabem ali 50 carros. É uma coisa muito grande. Me parece que o buraco ele não é tão fundo quanto largo, não é? Ele é muito largo, não é? Ele também é bem fundo. Olhando dali, parece um precipício. Ele é muito grande. Biagione, você é um jornalista tão importante, tão influente, tão experiente da televisão, do rádio, hoje no jornalismo sindical, mas que também já atuou em governos. Por que é que tem problemas, e você está há muitos anos aqui em Limeira, que a gente divulga porque são recorrentes e os governos não solucionam? Boa tarde. Boa tarde, Caio. Como os casos da Guilherme Dibner. Ana, Tayla, Nani, ouvintes. Você me fez uma pergunta que se eu soubesse essa resposta, a verdade é que os governos sempre priorizam, né, algumas coisas em detrimento de outras e sempre tem problema. A gente sabe disso, né, Caio? Você também está no jornalismo desde o berço, né? Que os problemas que envolvem a administração pública são muitos, são vários em todos os setores. E administrar, no final das contas, é enxugar gelo, né? É aquela coisa do cobertor que você puxa para cobrir a cabeça e descobre o pé, você vai cobrir o pé, descobre a cabeça. É complicado, nunca tem dinheiro. Você já ouviu algum prefeito que assumiu e falou, agora vamos fazer tudo porque tem dinheiro? Nunca ouvi. E nem no momento mais... fácil, vamos dizer assim, da economia, Brasil, por exemplo, na reeleição do prefeito Silvio Félix, surfávamos num bom momento econômico, a prefeitura tinha dinheiro e o próprio Silvio, na sua reeleição, né, reclamou de falta de dinheiro. Me lembro muito que eu entrevistei ele na reeleição e ele... agora vai ficar mais difícil esse segundo governo porque não tem dinheiro. Imagina agora a nossa situação, né? Porque a gente tem que fazer esse tipo de justiça ao Paulo Radich e ao Mário Botion. Tem que ser feito. Verdade. Eles pegaram a cidade em momentos diferentes do que o Silvio Félix. O Paulo, vamos dizer uma coisa a respeito do Paulo, se você me permite. Claro que sim. A respeito do Paulo, acho que tem que dizer o seguinte. Quando ele foi eleito, ele tinha assim, um cenário muito favorável e ele deixou tudo para a reta final. Né? Se ele podia ter tido um governo inicial mais produtivo no sentido de obras e resolução de problemas, que ele foi deixando, né, por uma estratégia, por algum tipo de visão. Foi uma estratégia absolutamente equivocada, né? Com certeza, eu acho que até ele deve fazer esse... que chega nos braços do povo e que sai... amargamente, me perdoem a dureza da expressão, mas... com um pontapé na bunda, sem dúvida, dado pelo povo, né, da prefeitura. E ele foi eleito com 70% dos votos na primeira vez que tivemos eleição com segundo turno na cidade de Limeira, e ele levou na primeira com uma votação muito expressiva. Aliás, Biagione, isso também gerou uma polêmica à época. Você participou do governo Zovico, que foi um governo tampão. Zovico, você falou em enxugar gelo, Zovico passou e você lá e os seus pares apagando incêndio, né, durante 10 meses. Mas o Zovico reclamava de uma afirmação do Paulo Radich que dizia que a prefeitura não tinha dinheiro, quando ele, Zovico, afirmava que deixou dinheiro no caixa da prefeitura. Né? Foi uma polêmica semelhante à que houve agora. Né? O Paulo dizendo que deixou dinheiro e o Mário dizendo que estava faltando dinheiro. Né? Exatamente. Isso também é uma situação bastante comum, né? O governo que sai, ele... geralmente, até ele tem que deixar, ele não pode deixar faltando dinheiro, ele não pode deixar em débito, porque senão acontece o que a gente está vendo em algumas cidades, esses decretos de calamidade financeira, né? Então, isso não pode acontecer. O que acontece é que o camarada, quando eu digo camarada, não é uma expressão popular, assim, o prefeito, então, deixa o governo com o dinheiro lá em caixa, mas quem assume, já assume pagando conta. Sim. Quem assume, já assume fazendo folha de pagamento em janeiro. Já no dia 5 no tem dia a folha. 5 tem a folha. Então, não adianta você deixar dinheiro se tem 50 milhões lá, mas tem 100 para pagar. E não tem só a folha de pagamento. A folha de pagamento, aliás, consome uma boa parte dos recursos da prefeitura, né? Do faturamento, entre aspas, da prefeitura. Então, é uma situação complicada. Agora, o que eu sempre vejo é uma falta de planejamento. E quando eu falo planejamento, é colocar as prioridades, ainda que invisíveis, e isso no governo Zovico a gente tentou fazer ali, né? Ainda que invisíveis, na prioridade. E a Guilherme Dibner é uma prioridade que devia
tirar dinheiro de algum lugar, nós temos aí linhas de financiamento e tudo, né? Enquanto se fala em, às vezes, alguma perfumaria, algumas coisas que querem fazer, porque pode ser legal, pode ser importante, pode ser visível, pode dar visibilidade para o governo, tem algumas coisas que são prioritárias e muitas vezes acabam passando ao largo das prioridades. E aí os governos, né, isso não é... passa longe de ser uma crítica, é só uma observação. Os governos ficam muito parecidos. Sim. O começo do mandato verdade. do Paulo Radiche e o começo do mandato do Mário Botion, na minha avaliação, não há nenhum juízo de valor. Na minha avaliação, são idênticos. Até em termos de críticas em redes sociais, né, Caio? Realmente, é bem por aí mesmo. Mas eu concordo com o Biagione. Olha só, esse problema da Guilherme Diber, vamos colocar mais de 15 anos, mais ou menos? Por aí. E a resposta da prefeitura é que não tem verba, né? Então, quando que vai ter essa verba? A resposta da prefeitura, caso o secretário não reformule a resposta, é o seguinte: atenção, moradores daquela região, que é uma região que começa muito... Há um trecho da Guilherme Diber que é muito bonito, é muito próspero, tem condomínios de alto padrão, e há um trecho que é duplicado, inclusive. Sim, o começo é duplicado. Depois, ele afunila, e aquela região que tem chácaras, há lá no final também outros tem condomínios comércio, né? de alto De pesca padrão. que pague. Pois é, mas é uma via, não é? Que dá... me foge o nome agora do bairro, salvo engano. Vitório é Lucato. Vitório Lucato, Não, fica ali. Mas ele segue também sentido ao Ouro Verde, se eu não estiver enganado. Sim, Antônio Simonetti. Há um conjunto Então- habitacional novo também que foi entregue ali de prédios ao lado do Vitório Lucato, então o movimento aumentou bastante E há também nesse também, trecho. olha só que coisa interessante, há um condomínio de altíssimo padrão, que é o Colina Verde, que fica Sim. ao lado desse conjunto habitacional. Há também outros condomínios da IGEP, o Terras de São Clemente, há o Casal Buono, há pesqueiros naquele local. Há outros condomínios surgindo, condomínios residenciais surgindo naquela região. Há um pedaço ali da zona rural e há empresas que trabalham, notadamente, eu posso citar como exemplo aqui, a Citrícola Lucato, que passa com seus caminhões, inclusive na matéria, o entrevistado da Ana Paula Rosa fala desse assunto, né, os caminhões de laranja. É gente que gera emprego, é gente que paga imposto, é gente que movimenta a economia, né, que daqui a um pouco não vai conseguir chegar. Uma coisa no local, importante, né? Se a Caio, prefeitura pra se não dizer- fizer nada, pelo menos o paliativo, Bia, Exato. a prefeitura tem que fazer. Porque é o seguinte, se acontecer algum acidente ali, se tiver o carro quebrar, cair no buraco, destruir Mas aí o todo mundo carro, se mobiliza. destruir o carro, se alguém passar, cair ali, morrer, o governo tem responsabilidade objetiva sobre isso. Ainda mais quando ele dá uma resposta que não vai fazer. Eu não vou arrumar. Eu não vou arrumar significa vai ficar daquele jeito e ali é um local público. Se alguém sofrer algum tipo de acidente ali, o governo é responsabilizado diretamente. Então, pelo menos sinalizar, colocar luz, cone, alguma coisa ali para Ajudar, né, pelo menos. evitar o acidente, porque se tiver acidente, a responsabilidade é do governo. Meio-dia 54 minutos, vamos continuar acompanhando o caso com a Ana Paula Rosa. Você pode fazer a sua reclamação pelo WhatsApp da Educadora 992225124. O repórter cidadão vai até você. Mande a sua mensagem de texto ou voz. Nós também colocamos no ar as mensagens que são enviadas durante o Educadora meio-dia 992225124. E também encaminhe a sua reclamação para o Facebook da Educadora. Eu vou repetir, o repórter cidadão vai até você. Uma nota de utilidade pública: a concessionária dos serviços de água e esgoto em Limeira, BRK Ambiental, realizará amanhã, dia 24, manutenção preventiva no reservatório limeirense. O serviço terá início à meia-noite de amanhã e a conclusão prevista para as 4 horas da manhã, também de amanhã. Durante o período, poderá ocorrer oscilação no abastecimento de água em alguns bairros. Atenção se você é morador desses bairros: Jardim Aeroporto, Odécio Degan, Ernesto Quil, Santa Eulália, Alto do Lago e imediações. A relação completa dos bairros você pode conferir no site brkambiental.com.br/Limeira. Eu repito aqui, o endereço do site é BRK, as letras brkambiental.com.br/Limeira. Meio-dia 55 minutos. Taila Ramos, pois não, Não, Caio, só mais uma informação para encerrar, Guilherme Diber. O ex-secretário Felipe Penedo, nos ajudando com informações, está ouvindo o programa e está dizendo: olha só, grande parte da duplicação que foi feita no local, ela foi custeada ao longo dos anos por
contrapartidas de dos empresários, loteadores, né? Que fizeram então, seus condomínios naquela região. Não tem mãozinha do poder público ali também, né? Tayla Ramos, a questão da APAE que nós citamos, Nani, uma polêmica nas redes sociais, a APAE estaria demitindo e cortando atendimentos em função de uma suspensão de verba do poder público. A prefeitura dava verba à APAE e suspendeu essa verba, Tayla. Exato, Caio. Essa informação foi inclusive repassada ontem a responsáveis e a pais de alunos da APAE. Ontem à noite, às 7 horas, houve uma reunião entre o presidente da APAE, entre responsáveis. Eles informaram aos pais dessa suspensão. São cerca de 50 alunos que foram dispensados. E a informação que nós temos, eu conversei inclusive com uma pessoa que é responsável por um dos alunos. E a informação confirmada até esse momento é que esse projeto atendia alunos com deficiências leves, com atendimento com fisioterapeuta, psicólogo, enfim, fonoaudiólogos. E por conta dessa interrupção no repasse, 4 funcionários foram demitidos, segundo os pais, e 50 alunos foram dispensados desse projeto. E agora os alunos terão só o atendimento de ensino regular. Esse atendimento complementar, que era feito pela APAE, foi interrompido. Nós conversamos então com uma responsável por um dos alunos, Caio. Converso agora com a Mileide Rictal, que é responsável por um dos alunos que eram atendidos pela APAE. Olá, Mileide, o que foi informado ontem a vocês e aos pais desses alunos? Olá, boa tarde a todos da mesa, boa tarde a todos os ouvintes. Foi feita uma reunião com os pais e os responsáveis pelas crianças que eram atendidas pela APAE ontem à noite, lá na APAE, às 19 horas. E a reunião foi feita pelo Fernando, que é o gerente geral lá da APAE. Ele estava acompanhado da Márcia, que é assistente social, e da Valdelice, também uma funcionária da APAE. E o que ele nos disse foi que o convênio da APAE com a prefeitura não iria ser renovado pela prefeitura e que, por conta disso, infelizmente, as crianças deixariam de ser atendidas. As crianças que são atendidas, elas são encaminhadas da rede municipal para a APAE, que durante o aprendizado na escola, eles acabam detectando que a criança tem algum problema e eles encaminham para a APAE, que faz todo um acompanhamento. E geralmente as crianças que são encaminhadas para lá são as crianças que têm uma deficiência intelectual, né, é laudado isso, e elas eram encaminhadas para lá porque a prefeitura não fazia e não faz esse tipo de atendimento. Então esse convênio, ele era firmado entre a prefeitura e a APAE para atender essas crianças. E infelizmente ontem nós ficamos sabendo que ele não vai ser renovado, as crianças vão deixar de ser atendidas e infelizmente o município não dispõe desse tipo de atendimento na rede para atender essas crianças. Ou seja, está cortando a verba, está deixando de atender as crianças e a gente não tem para onde correr. Mais uma vez o prefeito Mário Botion está dando um tiro no pé, cortando algo que é necessário para o munícipe, que é necessário para a população limeirense, e faz assim, né? Correndo, não avisa e tapa um buraco, destapa o outro e a gente não sabe o que faz. Mileide, no caso, esse atendimento que foi suspenso, ele era prestado a alunos com deficiências leves, que é o caso do seu sobrinho. No meu caso, o meu sobrinho ele foi diagnosticado com uma deficiência intelectual leve e ele frequenta a APAE há 6 anos e meio. E na APAE ele tem um atendimento, ele tem um acompanhamento com fono, né, psicólogo, terapeuta ocupacional, pedagoga e com assistente social, que é um trabalho que a prefeitura infelizmente não tem a disponibilidade de fazer, e inclusive com esse encerramento de contrato, eu fiquei sabendo através de uma fonte de lá de dentro da própria APAE, hoje pela manhã, e 4 funcionárias de lá foram demitidas, sendo uma fono, uma psicóloga, uma psicopedagoga e uma terapeuta ocupacional, porque elas faziam parte desse projeto, desse convênio, e como a prefeitura encerrou o contrato e não vai prorrogar, não tem como você ficar com essa mão de obra lá parada. Então elas acabaram perdendo o emprego, porque a prefeitura não renovou o contrato, não sinalizou que existe a possibilidade de se renovar, então elas acabaram sendo despedidas por conta disso. E Mileide, é importante ressaltar que esse atendimento que era prestado aos alunos envolve, então, vários profissionais, como você citou, profissionais que, se vocês fossem pagar particular para esse atendimento, custam caro. Então, muitos pais não têm condição de arcar com esse atendimento agora de forma particular.
Não, fica impossível. Se você for pagar uma consulta com uma fono, com uma psicóloga, uma psicopedagoga hoje, ela não cobra no mínimo menos do que R$250 por mês para atender uma criança. E os atendimentos na Paz eram feitos toda semana, a criança tinha todo esse acompanhamento uma vez por semana, pelo menos 1 hora com todos esses profissionais. Quer dizer, de uma hora para outra a prefeitura chega, corta, né? Não avisa, é feita uma reunião às pressas, pelo menos para dar uma ciência aos pais, e coisas desnecessárias como contratação de funcionário comissionado ganhando horrores dentro da prefeitura, isso pode continuar, isso pode ter a torta de direito, mas algo que é necessário, que mexe com a saúde, né, que é a saúde da criança. As crianças que estão lá, elas não vão lá perder 1 hora por semana, né, do dia delas. Elas vão lá porque elas precisam, para aprender, porque elas têm uma deficiência que precisa ser tratada. E nisso o prefeito não está aí e trata com desdém. Mileide, especificamente no seu caso, agora o seu sobrinho só vai frequentar o ensino regular normalmente, sem esse atendimento complementar. Você acredita que isso vai fazer falta no dia a dia dele, no desenvolvimento dele e no aprendizado também? No meu caso é bem mais agravante, porque além de ter esse sobrinho de 11 anos que frequenta lá há 6 anos e meio, eu tenho um de 7 anos que já está na fila aguardando por uma vaga de atendimento na PAI há mais ou menos 1 ano. Então, além de eu ter que correr para ver o que é que eu consigo de atendimento para não prejudicar o aprendizado no ensino regular desse que já fazia a PAI, eu vou ter que ver o que é que eu consigo fazer para encaixar o outro de 7 anos que estava esperando uma vaga para ser atendido pela PAI, que infelizmente não vai ser por conta desse convênio que foi encerrado, desse contrato que foi encerrado, que não vai ser renovado pela prefeitura. E hoje esse atendimento que era oferecido na APAI não é oferecido em nenhuma outra entidade aqui da cidade. Vocês não têm condições de conseguir esse serviço de forma gratuita em outro local? Não. E a prefeitura não dispõe disso. Ela não atende as crianças que são diagnosticadas com esse tipo de deficiência em nenhum outro lugar. Muito bem, nós conversamos então com a Mileide Rictal, que é responsável por um aluno atendido pela APAI. Mileide, obrigada pela entrevista. Tayla Ramos para a Rádio Educadora. Uma hora, 3 minutos. A Alecardo é uma empresa limeirense totalmente responsável, credenciada pela CETESB e pelo IBAMA, que compra papéis em geral. Plásticos, garrafas PET, caixas de papelão, livros, revistas, jornais velhos. O que fica acumulado aí no fundo do quintal da sua casa causa riscos à sua família e não tem a menor utilidade. A Alecardo também atende empresas de qualquer tamanho, pequenas, médias e grandes empresas. Atenção, empresário, você que tem acumulado na sua empresa resíduos recicláveis, produtos inservíveis que merecem uma destinação correta, procure a Alecardo. Alecardo é Alexandre e Ricardo. A Alecardo vai até você. Compra, retira na sua casa, compra, retira na sua empresa, pode ser indústria ou comércio, paga por isso, você contribui com o meio ambiente, aumenta a sua margem de lucro, a dona de casa faz uma graninha a mais com a Alecardo no site alecardo.com.br, alecardo.com.br, no telefone 3404-9393, 3404-9393. Alecardo é Alexandre e Ricardo. A Ciro Móveis é a loja de móveis mais tradicional e mais querida de Limeira, vende qualidade desde 1948 na Ciro Móveis. Toda a linha de móveis com 15% de desconto. A Ciro Móveis também parcela o pagamento em até 12 vezes no cartão. Ciro Móveis da Rua Boa Vista 35, no bairro da Boa Vista, vai mudar a sua casa, vai mudar a sua vida. Porque quando você faz uma mexida, ainda que pequena na sua casa, muda o ambiente, a sua casa fica mais aconchegante, mais bonita, mais agradável. É uma mudança que vale a pena. Seus móveis estão velhos, está na hora de trocar, procure Ciro Móveis. Ciro Móveis tem móveis modulados e planejados também. A Ciro Móveis faz o projeto e você não paga pelo projeto. Ciro Móveis da Boa Vista, da cidade da Boa Vista, da Rua Boa Vista 35, a Boa Vista da prefeita Vilma Daniel. 1 hora...
Conhece bem a Vilma Daniel, né, Biagione? Já dirigiu a Vilma Daniel também. Dona Vilminha. Na TV Jornal. Gerente da Boa Vista. Olha, antes de você anotar no caderno de ofertas do Manjar do Marquês, eu quero dizer que isso faz parte do nosso cenário. Claro. Aqui. Todos os dias eu mostro, depois eu te dou de presente, mas todos os dias eu mostro, são as ofertas do Manjar do Marquês, o melhor bacalhau do mundo, o Manjar do Marquês, que fica no posto da Rede Grau, o posto Grau Barreirense, da Washington Luiz, quilômetro 154. O Manjar do Marquês é uma delícia. Tem a melhor culinária, o melhor da culinária portuguesa, uma adega maravilhosa e um empório delicioso. Ir ao Manjar do Marquês é um passeio. Vá com a sua família no Manjar do Marquês e se você não puder ou não quiser, peça em casa com a mesma qualidade pelo delivery 35569720. 35569720. Pronto, Bia. Opa, é obrigado, seu obrigado. Caderno de ofertas do Manjar do Marquês, o melhor bacalhau do mundo, do Júlio Massorano, do Bruno Massorano, do Gerentão Ricardo, aqui pertinho de Limeira, na Washington Luiz, quilômetro 154. 1h07. Ana Paula, rapidamente, antes do intervalo comercial, você relatou aqui fora do ar e eu fiquei surpreso, até estupefato. Todos os dias no Facebook da Educadora você se informa. Todos os dias no Facebook da Educadora tem um repórter cidadão. A Prefeitura não tem respondido às reclamações da população? Todos os repórteres cidadão têm todo dia, praticamente todo dia, repórter cidadão, e a gente manda a solicitação à prefeitura. Inclusive mandamos do Parque Cidade, que já passaram-se 20 dias e ainda está com mato alto. Então esse é um exemplo de repórter cidadão que a gente mandou a solicitação à prefeitura e até hoje, 20 dias depois, não tivemos a resposta. Porque o repórter cidadão, minha gente, quer apresentar o problema e quer pedir à prefeitura uma solução para o problema. Nós queremos ser ponte entre o problema e a solução. Nós apontamos o problema, nós cobramos a prefeitura e quando a prefeitura resolve, nós também informamos, né? Claro. Há muitos casos assim, pelo menos houve até aqui, a prefeitura resolveu o problema, nós publicamos a solução do problema através do repórter cidadão. Por 2 vezes, inclusive a última foi o buraco no Jardim Planalto, que foi tampado pela prefeitura. Tiramos uma foto e colocamos que o problema foi solucionado. Isso é um feedback até para os próprios ouvintes que reclamam também ou que estavam acompanhando a situação para que eles saibam que a situação foi sanada, foi resolvida. 1h08, mais uma questão para o repórter cidadão. Boa tarde, pessoal. Aqui no WhatsApp da Educadora, 992225124. Não nos esqueçamos que nesta mesma via existe uma linha de ônibus que passa por lá, evidentemente, para levar e trazer pessoas. Paulo Sérgio, do Jardim Ipanema. É a linha 6 que sai do Jardim Florença. Inclusive, isso foi relatado por algumas pessoas que passavam por ali, porque antes desse buraco, antes dessa cratera, ali no Jardim Florença, tem um pedido antigo da população, que é a duplicação da via. Por ali não tem acostamento e tem vários buracos também na via. A duplicação da via a gente entende que é algo mais difícil, custoso, tem desapropriação e aí tem famílias que têm terrenos, por exemplo, que não são de um dono só, são de uma família inteira. O Paulo Radich tentou, não conseguiu, outros prefeitos tentaram e não conseguiram. A duplicação é mais complicada. Tende a acontecer, mas é mais complicada. Agora, a manutenção é o mínimo que a gente espera, não é? Claro, é o mínimo. A manutenção, melhorar a segurança do local é o mínimo que todos nós esperamos. E ali falta acostamento, e no acostamento, onde tinha que ter acostamento, tem buracos, pedras, pedregulho, mato. Então, assim, a população pede para que sejam feitos reparos, pelo menos os mais comuns, mais fáceis, mais baratos, vamos por assim. Mesmo isso não está sendo feito ali naquela via. O ouvinte Sidney, ele não coloca o bairro, pergunta o seguinte: por que o Paulo Radich era tão vaiado? Ele coloca a expressão aqui, vaiado, criticado, e o Mário Botion não. Nós conversávamos sobre isso agora fora do ar. O Sidney, eu acho que por 2 razões. Primeiro, porque o Mário Botion, ele tem boa parte das classes A e B ao lado dele, né? O público, coloquemos assim, qualificado, a gente rica, está do lado dele. E também o Facebook, ele trouxe muita gente, muito facebookeiro, hoje trabalha na prefeitura. Mas acho que fundamentalmente porque o Mário Botion
é uma figura de trato muito mais fácil do que o Paulo Radiche, né? Ele é mais palatável. É um cara mais simpático, mais acessível, mais fácil de conversar, né? Sim, eu acho que tem isso a ver também, né? A personalidade da pessoa reflete muito em suas ações e como, no caso, os eleitores, os moradores, veem essas ações, né, Caio? Então tem muito da pessoa realmente. Às vezes a situação é plenamente igual, uma situação que estaria nas mãos do Radiche ou nas mãos do Mário, mas a aceitação em relação ao Mário é muito maior. Você quer saber se a pessoa é legal ou se a pessoa é chata? Concorda com ela? O Mário Botion é um produto melhor que o Paulo Radiche, né? Sem dúvida. Você quer saber se a pessoa é chata ou se é legal? É fácil. Quem que você ia convidar para um churrasco? O Radiche ou o Mário? O Radiche ou o Mário? Entendi. Aí, Boa. Fundo agora, hein, Bia? Não tem jeito. Mas é fato, né? O Paulo é uma pessoa que todo mundo sabe, é uma pessoa chata. O Paulo é chato. O que a gente vai fazer? E eu tive contato com os dois. Eu pego pesado, né? Mas não, a pessoa... Não, e eu tive contato com os dois, viu, Caio? Assim, com o uma Radiche. pessoa inteligente, tudo, né? Bem intencionada e tudo, mas o Paulo é chato, coitado, não tem jeito. E o Mário é uma figura agradável, O né? Mário é uma figura agradável, uma figura que ouve, que você dialoga, conversa, O Mário pode até se tornar um péssimo prefeito. Pode ser também. Mas ele vai continuar Uma sendo coisa da figura personalidade agradável, né? não tem nada a ver com o administrador, né? Pessoa, certeza. Personalidade, cada um tem a sua. Tem gente que me acha chato, tem gente que me acha legal. Fazer o quê? Você dizendo, né? Não, dizendo que eu conheço bem a personalidade dos dois, convivi muito, até mais com o Paulo, né? Dele frequentar a minha casa, eu tive muita ligação com ele. E como o Bia falou, quando você conhece o Paulo Radiche, conversa com ele, fora daquela coisa de Câmara Municipal, eu peguei ele como vereador, né? Acompanhei ele como vereador. Como prefeito, eu já não estava na cidade. Mas ele é uma pessoa que você consegue conversar muito bem com o Paulo, exatamente, extremamente inteligente. Ele tem uma visão de mundo muito interessante, né? E como o Mário tem também. Mas se o Bia falou, qual que é o mais legal? O Mário é mais legal. Ele é muito mais agradável, né? O Paulo Radiche é muito mais agradável. Fora da mesa de prefeito, né? Ali. Sem a roupa de prefeito. Isso, sem a roupa de vereador, de político. É de fato um homem inteligente, articulado, conversa muito bem, mas relaxado ele é uma figura mais agradável. A figura dele como prefeito traz lembranças de autossuficiência, de arrogância, de prepotência, coisa que o Mário Botion não tem. E até a personalidade do Paulo tem tudo a ver com o que ele é intrinsecamente. Que é delegado. Claro, Delegado. lógico. Você já viu um delegado Inquisidor legal? ali, isso aí. Tem poucos por aí delegados mesmo. simpáticos, agradáveis, leves, suaves, legais. Para você viver num ambiente de criminalidade, não dá para você ser muito bonzinho, Você desenvolve essa carapaça, E aí né? ele não soube separar o fato de ter... Ele não tirou primeiro a roupa de delegado. Isso. Né? E não tirou, mais do que isso, a roupa do funcionário público comissionado. Né? Quando ele tirou a roupa do delegado, aliás, o funcionário público concursado, perdão, e depois tirou a roupa do funcionário público concursado e vestiu a roupa do prefeito, talvez a aceitação dele tenha melhorado um pouco, não o suficiente para que ele permanecesse na prefeitura. Pois é. Né? Agora, o Mário, indubitavelmente, o Mário é um tremendo... O Mário é mais legal. Praça, né? É uma boa praça, exato. Pode ser um péssimo prefeito, a gente não sabe. Estamos vendo aí muitos erros e tudo, mas é uma boa praça. Eu convidaria os dois para um churrasco, porque tenho simpatia por ambos, mas indiscutivelmente o Mário tem mais esse aspecto do boa praça do que o Paulo Radiche. Talvez por isso ele apanhe menos, respondendo à pergunta do ouvinte. Para licenciar ou transferir o seu veículo, despachante Novo Mundo. Para renovar a sua habilitação, despachante Novo Mundo. Qualidade nos serviços, rapidez, segurança e confiabilidade. Despachante Novo Mundo, da Luiz Panta, no 578, no Parque Novo Mundo. Ligue para o despachante Novo Mundo para renovar a sua documentação, para pôr em dia a sua documentação, ou caso você tenha tido algum problema com a sua habilitação, suspensão ou cassação, procure o PEL, procure o Pelozzi, procure o Reinaldo Pelozzi, no despachante Novo Mundo, Luiz Panta, no 578-3442-8027, intervalo comercial. Participe do programa, no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. Tem promoções que só a Van faz pra você.
Aproveite a semana de utilidades domésticas. Conjunto de potes de vidro com 3 peças de R$ 39,90 por apenas R$ 24,99. Conjunto de copos Liverpool com 8 peças, somente R$ 19,99. É muito barato. Promoção Pula-Pula. Clientes do cartão Havan, primeiro pagamento só para julho. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Havan, seu lar é aqui. Sabia que para viver melhor não precisa sim de uma revolução? Começa devagar, de passinho em passinho. Por exemplo, você que está no carro, já pensou em pedalando para o trabalho uma vez por semana? É um belo exercício. E você que está com sono nessa hora, para dormir melhor, experimenta parar de mexer no celular meia hora antes de ir para a cama. Mudando um hábito por vez, você muda a sua vida. Que tal começar já? Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Educadora. Muito mais que rádio. Campanha do Agasalho 2017. O agasalho que você doa aquece quem precisa. Colabore com roupas, agasalhos, calçados e cobertores em boas condições de uso. Procure um ponto de coleta mais próximo até 31 de maio e faça este ato de amor e cidadania. Realização: Fundo Social de Solidariedade, Ceprosom e Prefeitura de Limeira. Apoio Educadora AM. Olá pessoal, aqui é o Geraldo Luiz. Hoje eu quero falar para você sobre o Plano de Assistência Funeral Bom Pastor. Não se deixe enganar, o Plano Funeral Bom Pastor é um plano regulamentado e não é um seguro. É um plano completo que vai garantir à sua família a assistência e atendimento profissional e qualificado no momento da perda de um ente querido. Esse eu garanto. Adquira já o seu. Ligue 0800 177 227. Bom Pastor, viva tranquilo. O que você quer, a Farmavip tem. Anticoncepcionais com até 30% de desconto. Medicamentos genéricos com até 75% de desconto. Isso mesmo, 75% de desconto em genéricos. E não para por aí. Medicamentos populares a partir de 95 centavos. 95 centavos. E ainda, medicamento para hipertensão e diabetes com preços muito baixos. Consulte a lista de produtos e comprove. Barato mesmo é na Farmavip. Sua saúde tem endereço certo. Rede Farmavip. Para saber qual a Farmavip mais próxima, ligue 3444-1001. Baixe o aplicativo para celulares e tablets. E ouça a Educadora em qualquer lugar. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é a maior competição de estudantes no Brasil. E este ano está ainda maior. Agora, os alunos das escolas particulares também participam da OBMEP, que está unindo todas as escolas do país para descobrir novos talentos e melhorar o ensino da matemática. A prova da primeira fase está chegando, dia 6 de junho, terça-feira, em todas as escolas inscritas. Saiba mais em obmep.org.br. Alunos, participem. Ministério da Educação, Governo Federal. A Madeireira Tatuíbi tem o Disque grátis. Basta ligar para 0800 771 0055 e aproveitar preços assim. Viga 6x12, 8,20 o metro. Tábua 30 centímetros, 5,30 o metro. Caibro, só 3,70 o metro. Telha romana, só R$900 o milheiro. Madeireira Tatuíbi, Rua Ângela Salviati, 83, Jardim Novo Horizonte. 3442-1755 ou 3442-4553. Entregas em Limeira e região sem cobrar frete. Gente, como a Casas Bahia sabe fazer eu me sentir em casa, né? Eu vou lá e me fazem carinho, me dão desconto se eu pedir. Eu vou tanto lá que podia chamar Casas Hermínia. Essa semana eu tô com coisa pra comprar lá. Aproveite a dica da Dona Hermínia e corra pra Casas Bahia. Tem smartphone LG K10 com TV e processador octa-core por R$999. Em até 14, sem juros, no cartão Casas Bahia. Use seu FGTS. Aqui, aproveita Casas Bahia, tá? Tem no site, tem na loja e no celular. Eles são baratos. Educadora. A número 1. A número 1. Educadora. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia.
minutos, nós estamos de volta ao vivo e em todas as plataformas. Eu explico mais uma vez. A torre da Rádio Educadora caiu devido aos fortes ventos da última sexta-feira. Portanto, nós estamos operando com potência menor e, por isso, com uma cobertura menor. Uma nova torre está sendo construída para que nós voltemos a ter, ou até para que aumentemos a cobertura que tínhamos e melhoremos a qualidade de sinal e de som. Por isso, estamos ao vivo em todas as plataformas, ainda no rádio, com potência reduzida no AM 1020, no portal educadora.am, nos aplicativos da Educadora, que são gratuitos. Baixe para o seu celular. Você pode nos ouvir e ver no celular, no smartphone, no tablet, na Smart TV, até na sua televisão. No YouTube da Educadora, inscreva-se no canal, e também no Facebook. Uma novidade boa: sábado tem decisão. Estou aqui na minha mão, quem está nos ouvindo e vendo, com 2 ingressos para o jogo Internacional. É dia de gritar campeão. É dia da Inter ser campeã paulista da Série A3 depois de muito tempo e voltar, já voltou, não é? A Série A2, mas com o título de campeã paulista da Série A3, título inédito. Vamos fazer uma grande festa, vamos encher o Limeirão, uma festa inesquecível para gritar é campeão. 2 ingressos a partir de agora para quem for ao YouTube da Educadora. Vá ao YouTube da Educadora, inscreva-se no YouTube da Educadora, educadora.tv, deixe a sua mensagem ao lado no bate-papo do YouTube e concorra a 2 ingressos, a um par de ingressos para o jogo da Inter no próximo sábado contra o Nacional da capital. Dia de gritar é campeão. O Educadora Meio-Dia é um oferecimento do Grupo Ingep, do Terras de São Bento 2, do Café Kill, o café mais gostoso do Brasil, do despachante Novo Mundo. É também um oferecimento do meudepósito.net. Faltou espaço aí na sua casa? Meudepósito.net. Faltou espaço na sua empresa? Meudepósito.net. Meudepósito.net é um conceito americano trazido agora para Limeira, super moderno, inovador, revolucionário. Você que tem muita coisa em casa e pouco espaço, Meudepósito.net. No Facebook, Meudepósito.net. Na internet, Meudepósito.net. Você também pode ligar. Atenção, anote aí o telefone do Meu Depósito, que vai garantir a você maior comodidade, segurança, economia, praticidade, privacidade. O telefone é o 3442-9555, 3442-9555. Mensagens de texto ou voz para 99883-9555, meudepósito.net. 1h23, nós vamos fazer uma inversão de pautas aqui, porque o nosso Carlos Gomide já está nas ruas, mas o prefeito Mário Botion, que ganhou um título simbólico, nós acabamos de dar a ele, de prefeito Boa Praça, né? E que provavelmente vai parar também no Guinness Books of Records, como o maior dono do mundo de camisas azuis, né? É a característica do Mário. Camisa azul. Eu não sei se isso foi bolado por um marqueteiro ou se... Para combinar com o zóio. Eu me lembro que o Pedrinho Kiel não tirava uma jaqueta de couro preta, lembra, Bia? Lembro. Aliás, inclusive encontrei o Pedrinho Kiel, viu, e Caio? era sempre a mesma, viu? O Pedrinho na rua. O Pedrinho não tinha coleção, era sempre a mesma. Era sempre a mesma, né? Mas o fato é que, em termos de carisma, o Pedrinho Kiel é absolutamente imbatível. Né? Nossa, eu adoro o Pedrinho. Em termos de carisma e aceitação, que o Pedrinho era aceito pelos ricos e pobres, o Pedrinho é imbatível. Jurandir Paixão talvez rivalizasse na questão carisma, mas era uma figura muito mais popular e popularesca, né? Mas, de fato, em termos de bom pracismo, será que existe esse termo? Eu inventei agora? É um neologismo, né? O Mário talvez lidere esse ranking, ainda que tenha muitos problemas para resolver. Alguns têm resolvido, outros não, e ele vai falar conosco agora sobre a questão da APAI. Exatamente, Caio. O prefeito vai dar o esclarecimento do lado da prefeitura, claro. A APAI enviou uma nota também confirmando realmente o que a Tayla já passou, a interrupção desse atendimento para cerca de 50 alunos, e justificou, Caio, o que nós já debatemos aqui, que no final do ano se encerrou um convênio que tinha entre a Secretaria da Educação com a APAI,
Por conta do marco regulatório, por conta da nova lei que passou a vigorar em janeiro, a APAE passou a bancar, então, este convênio nesses 5 meses. E aí, agora, por conta de não ter mais condições de levar isso adiante, foi anunciado para esse grupo de pais a interrupção do atendimento. Vamos perguntar para o prefeito Mário Botion o que é possível fazer. Prefeito, boa tarde. Por que a prefeitura ainda não fez um chamamento público de acordo com o marco regulatório para que seja feito o repasse de verbas a essas entidades? Boa tarde, Mário. Boa tarde, Nani. Boa tarde, Caio, Albia, a todos os demais integrantes da mesa, principalmente aos ouvintes da Educadora. Ô, Nani, você ponderou bem, eu queria fazer uma complementação. Em setembro do ano passado, a APAE fez uma solicitação formal para a renovação desse contrato, que é um serviço que é prestado de suporte terapêutico e com diagnósticos para deficiência intelectual, né? Porque esse contrato vencia, como venceu, dia 28 de janeiro desse ano. A intenção da APAE foi de antecipar uma renovação para fugir, no bom sentido, da burocracia do marco regulatório, que é algo novo e que todas as cidades, todas as prefeituras e o Estado e a União estão sob sua égide. E assim, as regras não estão claras e tem muita dúvida com relação a isso. Mas o fato é que isso não aconteceu. Assumimos, não só a APAE, mas tem outros 6 contratos com a APAE, com a ARIL, com a própria Orquestra Sinfônica, que também estão sendo motivo dessas avaliações. O que aconteceu, Nani, é que tudo tem um procedimento e demora. Ele demora no sentido de que a parte jurídica precisa ser bem estruturada, né? O que nós conversamos recentemente com o pessoal da APAE é que esse processo estava em andamento e que estavam buscando formas jurídicas para fazer o ressarcimento, e aí existe também forma de fazer daquele serviço que está sendo prestado, que é pagamento como indenização de serviços prestados, para recompor, né, esse período que está em aberto, até que o novo contrato seja realizado através do chamamento público, como manda o marco regulatório. Esses procedimentos estão caminhando, continuam aqui no nosso departamento jurídico, e aí houve aqui um desencontro de informações que resultou nessa paralisação na prestação do serviço. Mas de primeira hora, tendo essa informação, recebendo essa informação e sabendo desse problema, já tomei as providências, conversei com a direção da APAE, com o Luiz Carlos, com o Benedito Daniel, e já dissemos a eles que esse serviço precisa ser continuado, e esse serviço vai ser continuado, será retomado já na sequência, com a informação aos pais, para que esse serviço não sofra interrupção. Em paralelo, estamos buscando as questões jurídicas para fazer o chamamento, fazer a indenização daquilo que está prestado e fazer o chamamento público para a nova prestação de serviço. Digo que, como eu disse, a APAE é um dos contratos, existem outros contratos que estamos trabalhando incessantemente na busca de solução para não interromper serviço, e principalmente esse, que é serviço na área da educação, tão importante para as pessoas que têm essa necessidade, Nani. Falou que ela era... Bom, prefeito, diante dessa situação, então, o que dá para resolver de imediato? Teve esse caso ontem, essa reunião que a APAE fez com os pais. E agora, como é que fica daqui para frente para que o atendimento continue? O atendimento vai, já conversamos com a direção da APAE, conversei pessoalmente com o Benedito Daniel, que é um diretor, e também tivemos já a anuência do Luiz Carlos Marquezin, que é o presidente, de que esse serviço vai ser retomado de primeira hora. É somente o prazo de avisar novamente os pais, porque os funcionários continuam contratados, eles não foram dispensados, e então isso não vai haver nenhuma solução. Como não é um tratamento eu diria, de saúde, mas é importante, mas ficar 1 ou 2 dias sem esse trabalho não vai comprometer isso, a gente já verificou, não vai comprometer o resultado. Portanto, penso que amanhã, no mais tardar depois de amanhã, é somente o tempo da APAE passar a informação para os pais, né? Para trazer e continuar trazendo seus filhos para o atendimento. Isso será retomado já na sequência. Em paralelo, as questões jurídicas vão continuar sendo tratadas e as soluções vão ser encontradas. Prefeito Mário,
Mário, prefeito Boa Praça, como anunciamos aqui, por que esses problemas primeiro vêm a público para depois serem resolvidos? Por que o caso da humanitária tomou o corpo que tomou e agora o caso da APAI? Não é possível resolver esses problemas a fim de que eles não se tornem públicos? Internamente? Né? Caio, Internamente não está sendo possível antecipar a solução, porque aí fica a impressão, e me permita, Bia, a indiscrição, o Bia fez um comentário comigo aqui, conosco aqui no estúdio, de que o prefeito teria dito a ele algo como: Biagione, nós não temos compromisso com o erro. Se precisar voltar atrás de uma decisão, nós vamos voltar quantas vezes, não é isso, Bia? Isso. For necessário. Exatamente. E conhecendo você, Mário, como eu conheço há tantos anos, eu sei que é assim mesmo, né? Nós não temos compromisso com o erro. Se precisar voltar atrás, nós voltamos. Mas essa coisa de... houve a polêmica dos ovos de Páscoa, depois o prefeito conseguiu uma solução e resolveu, ficou de bom tamanho. E ônibus? A questão dos ônibus, que ainda... Essa questão dos ônibus vai demandar, né, muito mais comentário, opinião e não vai se resolver tão simplesmente como, por exemplo, mas a questão dos ovos de Páscoa. Né? Sim, não faltou ônibus, tem ônibus na rua. Agora a questão recente da humanitária e, nesse momento, a questão da APAI. Não tem jeito de resolver isso intramuros, prefeito? E o senhor atribui essa exposição dos fatos ao quê? Caio, acho que você fez algumas pontuações, é bom pontuá-las também uma a uma. A questão dos ovos de Páscoa, não é que eu não voltei atrás de nada, era uma situação por falta de orçamento. Tomamos uma decisão naquele momento e achamos uma outra alternativa posterior, que foi a participação das duas redes de supermercado, Covabra e o Sempre Vale, que fizeram essa doação. Então, nós não voltamos atrás, achamos uma outra solução. O ônibus está aí, está colocado, estamos também trabalhando, ele é mais complexo, mas estamos trabalhando todos os dias no sentido de encontrarmos uma solução definitiva. Isso mesmo, a nossa busca de soluções definitivas, ela demora um pouco mais porque é algo mais complexo. Com relação à humanitária, não houve nenhum problema da nossa parte, nenhuma falta de informação. Houve uma negociação que a direção da humanitária, naquele momento, intempestivamente, veio a público fazendo colocações que não eram verdades, eram informações equivocadas. Porque eles fizeram, nós não temos domínio, eles fizeram, está feito, o importante é que nós continuamos com a nossa conversa aberta, no mesmo sentido de encontrar a solução, e ela foi finalizada conforme nós havíamos tratado desde o início, sem mais e nem menos. Isso foi tratado dessa maneira, então não fomos nós que demos alguma informação de maneira equivocada e depois ter que sair atrás, que nem você disse, correndo para consertar. Nesse caso da APAI, aqui houve sim um desencontro de informações, porque a educação, ela tem um departamento jurídico que faz a avaliação dos contratos e tem o departamento jurídico, que é a Secretaria de Negócios Jurídicos, né? Aí houve um hiato aí na questão da informação, que a APAI recebeu uma informação que não era a informação definitiva e, portanto, ela tomou a decisão adequada, não fez nada intempestivo, a APAI fez o que ela tinha que fazer, sem problema nenhum. Aconteceu o fato, já fizemos a recomposição das questões, conversamos com a direção da APAI e o serviço continuará sendo prestado e o contrato será realizado depois do chamamento público, com um prazo maior e com mais tranquilidade para a direção da APAI poder também assumir compromissos com mais alunos ou com mais crianças a serem atendidas. Os fatos são esses, Caio. E quando eu disse isso para o Bia, é verdade mesmo, nós não temos compromisso com o erro, não. Se errarmos, daremos um passo atrás, faremos a meia-culpa se necessário e tomaremos a solução e decisões que possam ser mais assertivas. Mas a administração é assim, ela é muito dinâmica. Pensarmos que nós temos aqui 20 secretarias, 7 mil funcionários, é um desafio todos os dias e nós estamos enfrentando e penso que estamos caminhando com bastante firmeza na busca de soluções para os problemas. Todos terão soluções? Provavelmente não, mas nos cabe a buscar a solução para a maior parte deles.
Prefeito, o Bia quer fazer alguma colocação, prefeito? Não. O Mário tem um trânsito há muito tempo no terceiro setor, né, Mário? Sabe da importância do trabalho desenvolvido, né, pelas entidades, pelas organizações não governamentais e tudo. E esse marco regulatório veio enrijecer essa relação dessas entidades com o poder público, né? A gente até já conversei isso com você em outra ocasião. Não é exatamente bom, né? O marco regulatório não foi uma coisa boa para a sociedade. Afinal de contas, as entidades são um sintoma da má administração pública, né? Porque, na verdade, era para os governos atenderem essas pessoas, né? Está coberto de razão, Bia. As entidades existem porque os governos, e aí são os municipais, os estaduais e o federal, não têm braços para fazê-lo. O que o marco regulatório fez é nivelar todo mundo por baixo, Bia. Ele tem o lado positivo, nós não podemos tirar todos os méritos, mas é para aqueles que não trabalham corretamente. Aqui em Limeira, as instituições, todas elas trabalharam e continuam trabalhando e trabalharão, independente do marco regulatório, de maneira correta, com a sua prestação de conta em dia, fazendo o serviço que tem que fazer, recebendo menos do que precisam e fazendo mais do que recebem, mas o marco está aí e não tem como não tem como a administração ficar de fora. E estamos fazendo as adaptações necessárias e como não existe um passado, já não existe histórico, Bia, nós estamos aprendendo, não só as instituições, mas também o poder público, o departamento jurídico, por mais competência que tenha, também é algo novo e que todos nós ficamos sempre muito preocupados com a avaliação que o Tribunal de Contas fará lá na frente pelas decisões que estamos tomando em cima de uma legislação que ela está estabelecida, mas que não tem clareza em muitos aspectos. Então fica muito de entendimento. Nós entendemos que é assim e vamos torcer para que o Tribunal de Contas lá na frente também entenda que seja assim, mas ele pode ter outro entendimento. É por isso a preocupação e a cautela e com isso também um pouco de demora em tomarmos essas providências ou finalizarmos essas providências para respeitar uma legislação que existe, sem criar grandes problemas para as instituições e que nós façamos aquilo que tem que ser feito como dever nosso. Prefeito, para finalizar, e a questão da Guilherme Diber? O senhor não está participando do programa para falar exatamente sobre isso, mas eu me vejo na obrigação de perguntar. Nós apontamos ontem, mostramos o nosso repórter cidadão, abriu de fato uma cratera muito grande naquela região e os moradores estão preocupados, quem transita por ali está preocupado com o tamanho da cratera que está aberta próxima do asfalto. Nós entendemos que é muito complicado falar em duplicação da Guilherme Diber, mas e a manutenção da via, prefeito? O senhor pode trazer alguma novidade para esse pessoal de lá que está muito preocupado com o que está ocorrendo no local? Caio, vamos tratar sobre dois aspectos. O primeiro que é da manutenção, a Secretaria de Serviços Públicos já está tomando as providências necessárias, fará a manutenção e a correção para minimamente o cidadão poder transitar pela Guilherme Diber como ela é, mas em segurança. A outra questão da duplicação, já pedi para a Secretaria de Urbanismo, o secretário Matias, para levantar ou retomar todos os processos de desapropriação que estão em curso, naquela região, alguns um pouco mais avançados, mas a maioria ainda bem atrasados, porque depende de levantamentos, depende de avaliações para se fazer todas as desapropriações que permita a sequência e a finalização da duplicação da Guilherme Diberman, que passa a ser, ela já é um corredor importante, mas passa a ser ainda mais porque ela vai ser ligação para outros bairros no entorno, não só para os bairros, os loteamentos, que ali estão os loteamentos fechados, mas para o Simonete, para o Santa Amália, e dar fluxo para a parte inferior e atingir na parte mais superior o Jardim das Roseiras e tudo mais. É um canal, é uma via de comunicação importante. Mas o Matias já está retomando esse assunto, ele não é, os processos não são rápidos,
não é? Porque depende de desapropriação, depende de registro em cartório, de retificação de áreas, consequentemente de matrículas, mas está na agenda e está sendo tratado com a brevidade que a região merece. E a manutenção, volto a insistir, a Secretaria já está tomando as providências necessárias para recompor aquilo que a chuva desse final de semana, que aliás fez muitos estragos, inclusive, infelizmente, né, vocês também tiveram aí um problema da queda da antena, porque a chuva foi muito intensa, ventos muito fortes, mas o pessoal está fazendo a recomposição e será feita o mais rápido possível. Ô prefeito, o Biagione está lhe convidando para um churrasco e está dizendo que não vai convidar o Paulo Radich. Mas você leva picanha. Não vai ter churrasco. Eu levo a cerveja. Não vai ter churrasco. Isso, obrigado pelo convite. E dizer que agradeço aí, como é que é? O Kenê Butrgai falou o título de prefeito Boa Pracismo, Boa Praça. Mas o meu desejo, o nosso desejo, o desejo da administração Mário Botion é que sejamos um prefeito que tenha qualidade, que tenha resultados positivos para a comunidade. Ser Boa Praça é só uma parte, talvez ela seja menos importante enquanto prefeito municipal, mas agradeço de qualquer maneira. Muito bem, nós conversamos então com o prefeito Mário Botion sobre a última polêmica da APAE, que agora teve a resposta da prefeitura. Obrigada, Mário. Um abraço a todos vocês, estamos sempre à disposição. Muito bem, 1h41. Você ia tão bem a hora que você falou para o prefeito levar a picanha. Eu convido para o churrasco, mas eu dou a cerveja, eu levo a carne, né? Não dá para... Churrasco sacolinha, né? Ele vai se lembrar, tá? Ana Paula não. O Mário participou desse programa por 4 anos, pouco mais. E é reconhecidamente um mão de vaca. Mão de vaca. Então, não dá para convidar, não dá para... Tenho a impressão que se você oferecer a picanha, ele vai. Aí sim. 1h42. Vamos ao último intervalo comercial e nós voltamos na sequência para encerrar o programa. Até já. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. O cruzamento das ruas Santa Cruz e Barão de Campinas, no centro de Limeira, recebeu na manhã de ontem semáforos que começaram a operar desde as 8 horas da manhã desta terça-feira. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a ideia é dar mais segurança aos pedestres que passam pelo local, atendendo também a uma reivindicação antiga da população, já que o fluxo de veículos no trecho é intenso. Ouça a Educadora no rádio, na internet e no celular. E agora a opção rádio com imagem. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Você bem perto da notícia. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. Na Autoescola Êxodos, você tira sua carta completa de carro e moto por apenas R$2.000. A Êxodos divide em 5 vezes no cartão sem juros ou em 4 vezes sem juros no cheque sem consulta. Faça a licença ou a transferência do seu veículo em 2 vezes sem juros. Parcele seus documentos atrasados em até 18 vezes. Se o seu veículo foi apreendido, a Êxodos faz a liberação no Detran. Autoescola e Despachante Êxodos, Avenida Fabrício Vanpré, 266, Jardim Piratininga, 100 metros abaixo da Igreja Santa Rita. 3451-8787. Documentação. Êxodos é a solução. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em 1 mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Educadora. A sua rádio em todas as plataformas. Tudo que é novo assusta.
Foi assim com o cinto de segurança obrigatório. E quantas vidas ele já salvou? Na hora de privatizar a telefonia, muitos foram contra. Hoje, todo brasileiro tem celular. Quando a novidade foi o Plano Real, diziam, não vai dar certo. E deu. Agora o novo é a reforma da Previdência. Outros governos tentaram resolver, mas não conseguiram. Precisamos mudar a Previdência para colocar o Brasil nos trilhos. Governo Federal, Ordem e Progresso. O que você quer, a Farmavip tem. Anticoncepcionais com até 30% de desconto. Medicamentos genéricos com até 75% de desconto. Isso mesmo, 75% de desconto em genéricos. E não para por aí. Medicamentos populares a partir de 95 centavos. 95 centavos. E ainda, medicamento para hipertensão e diabetes com preços muito baixos. Consulte a lista de produtos e comprove. Barato mesmo é na Farmavip. Sua saúde tem endereço certo. Rede Farmavip. Para saber qual a Farmavip mais próxima, ligue 3444-1001. Gente, como a Casa Bahia sabe fazer eu me sentir em casa, né? Eu vou lá e me fazem carinho, me dão desconto se eu pedir. Eu vou tanto lá que podia chamar Casas Hermínia. Essa semana eu tô com coisa pra comprar lá. A Dona Hermínia sabe das coisas. Escute só. Na Casas Bahia, sofá de canto de suede veludo com desconto de R$300. Sai por R$999. Ou em até 14, sem juros, no cartão Casas Bahia. Aproveite seu FGTS. Aqui, aproveita a Casas Bahia, tá? Tem no site, tem na loja e no celular. Eles são baratos. Em qualquer lugar. Do jeito que você quiser. Educadora. Muito mais que rádio. Limeira tem os melhores produtores de joias e agora vai ter os melhores professores de inglês. É que a cultura inglesa está chegando em Limeira. A Cultura é a escola que mais investe nos professores, altamente capacitados, apaixonados e dedicados a ensinar e aprender. Se você busca aulas dinâmicas, tecnologia e os melhores professores, vá conhecer e faça sua matrícula. Nova Cultura Inglesa Limeira. Sargento Pierrotti 322. Para mais informações, ligue 3441-4999 ou acesse culturainglesasp.com.br. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Sabia que para viver melhor não precisa sim de uma revolução? Começa devagar, de passinho em passinho. Por exemplo, você que está no carro, já pensou em pedalando para o trabalho uma vez por semana? É um belo exercício. E você que está com sono essa hora, para dormir melhor, experimenta parar de mexer no celular meia hora antes de ir para a cama. Mudando um hábito por vez, você muda a sua vida. Que tal começar já? Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Educadora. A mais ouvida. Educadora. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Uma hora e 48 minutos. Até amanhã, Tayla Ramos. Até amanhã, Caio. Até amanhã, Ana Paula. Até amanhã, Caio. Bia, hoje você volta com a USTL. 5h30, estamos aqui com o programa Hora do Trabalhador. Até amanhã, Nani. Tchau, Caio. Até amanhã. Na sequência, o Padre Danilo vem com tudo apresentando o seu programa. Nós voltamos amanhã depois do Ivan. Fique com Deus e até lá. Tchau, pessoal.